Andréa Mesquita no Terapiando junto com você. Um espaço para a gente escutar o nosso coração. E hoje a pergunta é: como você convive com a deficiência visual, Andréa? Para quem não me conhece, eu convivo com uma baixa visão desde o meu nascimento, né? Então eu tenho uma vasta experiência nesse campo. E talvez eu desmembre esse episódio em mais 2 episódios. Vamos ver. E eu quero trazer primeiramente a ideia de que todo mundo possui limites. E ter uma deficiência visual nada mais é do que um limite. Um limite maior, mais aparente, contundente. Apenas isso. Todas as pessoas têm limites. Se você for olhar aí para dentro, vai encontrar diversos limites. Muitos que você mesmo se impõe, outros que você acreditou que tinha, né? Então a gente se limita de várias maneiras. Por exemplo, quando você tem medo, deixa de fazer as coisas por medo, é um grande limite. Quando você não tem coragem de seguir novos rumos, de se aventurar em determinada situação, atividade, você está se limitando. Quando você acredita que não pode fazer algo, não tem ainda habilidade para aquilo e vai ser muito difícil realizar aquilo, é um grande limite também, né? Então, os limites nos impedem de avançar. Em meu caso, eu tenho um limite visual e ponto. É apenas isso. O limite é algo que nos esclarece acerca de nós mesmos. Aquilo que a gente pode fazer, é capaz de fazer ou não, aquilo que a gente precisa melhorar, burilar para poder realizar. Então, na minha vida com a deficiência visual, eu sempre lancei mão de recursos, né? Eu uso bengala para me ajudar a caminhar. Eu utilizo um leitor de telas para ler no computador, no celular para mim e outras formas de recursos para poder eu estar no mundo plena e capaz. Eu não gosto de me colocar como exemplo de nada, mas eu gosto muito sim de falar sobre esse tema, porque incentivo você que pensa que não pode, né? E muitas vezes você comprou essa ideia. Sabe quando a mãe, o pai, o professor, as pessoas falam: ah, menina, você não é boa nisso, menina, você não é boa naquilo, você não pode. Quem disse? O perfeccionismo é um grande limitador em nossa vida, sim, porque a gente fica se comparando com o outro, a gente quer fazer aquilo da forma mais ideal possível e, como o próprio nome diz, o ideal é uma grande utopia ou não existe mesmo, né? Então, é importante que a gente conheça, sim, os nossos limites, mas não para se engessar, não para paralisar, mas para nos impulsionar ao nosso objetivo e ir atrás dos recursos para isso. Então, se você, por exemplo, não é muito bom, muito boa de cozinha, né? Mas quer aprender a cozinhar, vai fazer um curso de culinária, né? Vai seguir receitas aí. O YouTube está cheio delas, que dá pra gente fazer, até eu consigo fazer, né? Talvez você não vá ser um MasterChef, mas vai receber muitos elogios por aí, sim. Ou por que não? Também pode ser o MasterChef, se você tiver esse desejo, esse sonho, né? Então, o limite, o maior limite é a gente que coloca em nós mesmos. Quem tem uma deficiência visual como eu tenho, vê a vida de uma forma diferente, experimenta o mundo de um ângulo diferente, né? A gente usa muitos instintos, as mãos, a audiodescrição, né?
ponto. Às vezes eu demoro de fazer algumas tarefas muito mais do que outras pessoas. Mas isso não é incapacidade. Isso é o meu ritmo. O que importa não é a tarefa feita, o resultado daquilo que eu me propus a fazer. O que importa se eu vou dirigindo, se eu vou de carro, se eu vou de bengala, o que importa é que eu chegue lá, né? Então, estar ciente dos nossos limites nos empodera, porque faz com que a gente saiba de fato o que é possível e o que não é possível agora, e o que pode ser possível, principalmente isso, que eu posso fazer. Tem limites que realmente vão ser mais difíceis de serem transpostos, mas sempre existe um meio para você chegar ao seu objetivo, à sua meta, por outras formas. Então, o limite eu não vejo como um empecilho intransponível, um muro à nossa frente, barrando completamente o meu caminho, não. Eu vejo o limite ou a deficiência como um convite para fazer diferente, né? Então, existem diversas maneiras de se fazer uma determinada coisa, cada uma tem a sua fórmula, né? A sua receitinha. Então, a gente precisa encontrar a nossa. E quando a gente não tem aquilo desenvolvido, a gente aprende. Quem disse que a gente tem que saber tudo ou nascer já sabendo tudo, né? Existe aquele cantor que já nasce com aquela voz de veludo, afinadíssima. Mas existe também aquele cantor que aprende a cantar no coral, nas aulas e desenvolve uma capacidade vocal muito boa. Consegue ser afinado. Encontra o seu próprio ritmo e faz a sua música. Então é assim que eu tento fazer em minha vida. No meu ritmo, e eu aprendi com o tempo a respeitar esse meu ritmo, né? Muitas tarefas eu demoro dobro do tempo que uma pessoa que não tem deficiência visual demora, mas eu faço no meu ritmo aquilo que eu quero. E você? Você já se perguntou que limites que você tem de fato? Porque muitas vezes a gente cria limites, a gente se impõe certos limites por desconhecer o nosso próprio potencial. E para mim o céu é o limite, desde que eu queira ir para o céu, né? Então, claro, tem coisas que você vai ter muita dificuldade de fazer, como eu também tenho, mas tem outras que não. Então, ter limites é natural para todas as pessoas, não somente para quem tem uma deficiência visual. Algumas vezes a gente vai superar esses limites com muito esforço. Às vezes a gente não vai querer superar porque vai ser muito esforço e a gente vai trocar esse limite por outras coisas que a gente pode realizar, tá bom? Então, eu fico por aqui nessa sessão de terapiando, falando de limites da deficiência. Uma pessoa que tem deficiência, ela tem uma deficiência, ela não é deficiente, ela não porta uma deficiência, porque a deficiência é uma característica, assim como alguém é alto, é baixo, é magro, é louro, é moreno. E assim eu sigo. Então, que você possa reconhecer os seus limites por aí também e fazer um melhor uso de suas potencialidades.
Por agora, eu estou em tempos de inscrições abertas para o curso de Reiki Terapia nível 1, Despertar, uma ótima forma de nos ajudar a conhecer os nossos limites, os nossos poderes, as nossas habilidades, os nossos desejos. Fica bem e até o próximo episódio. Namastê!